Na pequena vila de São Miguel, a neblina que envolvia as ruas de paralelepípedos parecia tecer um manto de tristeza sobre o cotidiano dos habitantes. A cada passo era uma composição de gritos silenciosos que ecoava nas almas solitárias, como se a própria terra chorasse pela ausência de um calor maior. Entre elas estava Ana, uma mulher de olhos profundos como um céu tempestivo, que carregava nos ombros o peso de uma perda avassaladora. Havia 5 anos, a voz suave de seu filho, Lucas, se dissipara em uma noite qualquer, tragicamente silenciada por um acidente que mudara para sempre o seu mundo. Desde então, Ana habitava uma casa de memórias, onde cada canto sussurrava o eco de risadas que um dia preenchiam o lar. As paredes eram nuas, vestidas apenas pelo desbotamento do tempo. Um retrato de Lucas, emoldurado e empoeirado, permanecia sobre a mesa na sala, a única lembrança da infância repleta de luz e sonhos. Todos os dias, Ana acendia uma lamparina, acalmando a escuridão que pairava sobre ela, um gesto simples, mas que a conectava a um passado que parecia um universo distante. O brilho alaranjado da chama iluminava seu rosto cansado, refletindo uma dor que escorria lentamente, dia após dia. Cada sopro do vento batia contra as janelas como se quisesse lembrar a Ana de que o mundo lá fora ainda girava, apesar de sua própria estagnação. Enquanto a chuva começava a cair, lânguidas gotas deslizando pelo vidro da janela, Ana sentou-se à mesa, os braços cruzados em um abraço involuntário contra a dor correndo por seu peito. Com um caderno em mãos, ela tentava escrever as memórias perdidas, palavras que nunca chegavam a satisfatório, mas que a ajudavam a um pouco. Cada gota que caía lá fora parecia personificar as lágrimas que ela não conseguia mais derramar. O mundo lá fora ainda fosse um lugar vivo, mas dentro dela havia apenas silenciosas recordações e um vazio ensurdecedor. E foi nesse momento, enquanto ouvia o som da chuva misturado ao sussurro dos ventos, que um barulho inesperado quebrou o silêncio de sua solidão. Alguém batia à porta. Inicialmente, Ana hesitou, sua intuição lutando entre a curiosidade e o medo de se abrir para uma nova interação. O som persistente era como um chamado da vida que ela há muito deixara de atender. O eco na porta parecia gritar pela conexão perdida, um convite de algo maior adiante. Ana levantou-se, o coração acelerando ao aproximar-se da porta. O que poderia acontecer do lado de fora daquela casa? Com um último olhar ao retrato de Lucas, ela respirou fundo, a lamparina balançando lentamente, e abriu a porta. Essa ação simples poderia ser o primeiro passo de uma jornada que ela nunca imaginou que tomaria. Ao abrir a porta, o que ela viu fez seu coração acelerar. Uma jovem mulher, ensopada, com olhos tímidos e expressão de fraqueza estampada no rosto. A figura fragilizada diante dela não era apenas um visitante, parecia um reflexo de sua própria dor. E assim, neste momento, 2 almas solitárias estavam prestes a se encontrar, mudando o curso de suas vidas para sempre. Seria esse o recomeço que Ana tanto buscava, ou mais uma amostra da eterna solidão que a envolvia? Ana hesitou. O tempo parecia parar enquanto observava aquela jovem à sua frente. A chuva caía sem piedade, transformando o mundo exterior em uma mistura de sombras e luzes distorcidas. A mulher parecia ainda mais pequena sob a tempestade, os cabelos escorrendo como pedras da montanha que escorrem após uma chuva. Havia um brilho de desespero em seus olhos que Ana reconhecia bem, um eco da sua própria luta contra a tempestade interna. "Posso ajudar você?" Ana finalmente conseguiu perguntar, sua voz baixa e trêmula, como se estivesse temendo quebrar o momento frágil que as unia. A jovem olhou para ela, a hesitação desenhada em seu rosto, antes de finalmente responder. "Eu perdi o caminho. Posso entrar?" A mulher, que se apresentou como Lara, entrou sob a luz fraca da lamparina, trazendo consigo a umidade do ar exterior. O contraste entre a sala acolhedora e o clima tempestuoso lá fora só acentuava o desespero de ambas.
Ana lhe ofereceu uma toalha, gesto simples, mas suficiente para quebrar o gelo. O toque de suas mãos, mesmo enquanto se preocupava com a sua própria tristeza, aninhava uma conexão que parecia predestinada. Lara se sentou à mesa, seus olhos vagando pela sala, parando em uma velha caixa empoeirada que guardava as memórias do passado de Ana. Acho que também estou perdida, ela disse, um sorriso triste tentando surfar nas ondas de dor que a atravessavam. Às vezes, é difícil encontrar um lugar onde pertencemos. Ana sentiu um impulso de compaixão por aquela jovem. Ela própria conhecia o peso de viver sem um propósito claro, sem um lar verdadeiro para se refugiar. Você também está sozinha? Ana perguntou. A vulnerabilidade em sua voz despertando uma onda de necessidade de acolher e entender Lara. Eu perdi minha mãe há um tempo, Lara revelou, os olhos marejados. Fui embora de casa achando que conseguiria fugir da dor. Mas quanto mais eu ando, mais presa pareço estar. Ana reconheceu o dilema. O eco da perda ressoava em seu coração, e ao olhar para Lara, percebeu que a jovem representava uma fragilidade que muitas vezes se espelhava em si mesma. Podia ver a luta em seus olhos, uma batalha com o mundo, mas mais do que isso, uma luta interna. Uma guerra travada em silêncio, que a impedia de experimentar a vida como ela realmente era. Sentadas ali, em meio ao aroma do café que começava a se espalhar pela casa, um vínculo começava a se formar. A dor acaba nos moldando, não é? Ana disse, sua voz ressoando suavemente, enquanto pegava a lamparina e acendia outra vela na mesa. Lara assentiu, e em seus olhos, Ana percebeu um lampejo de esperançosa conexão. O calor do gesto de Ana trazia um brilho de gratidão no olhar da jovem, como se finalmente tivesse encontrado um pequeno ponto de luz em meio à escuridão. A lamparina iluminava o espaço de uma forma nova, projetando sombras dançantes que pareciam conversas não ditas entre elas. A vulnerabilidade de Lara despertava um desejo em Ana de proteger aquela fragilidade, enquanto entendia que também precisava ser cuidada. Essa troca era um aprendizado silencioso, duas almas em busca de sobrevivência, tentando se resgatar mutuamente. Mas o sentimento de esperança foi quebrado quando o som de um trovão ressoou, interrompendo o ambiente ao redor. Lara encolheu-se em um canto, seus medos ressurgindo. O clima fora da casa parecia refletir a tempestade que cada uma carregava dentro de si. Aquela conexão que começara a florescer entre elas ficou ameaçada por um retorno àquela dor silenciosa. Eu prometo, não precisa ter medo, Ana sussurrou, tão baixinho que mal conseguia ouvir sua própria voz. Podemos enfrentar isso juntas. A sinceridade em suas palavras foi genuína, e naquele pequeno instante, um pacto silencioso começou a ser estabelecido entre ambas. A promessa de que, mesmo nas sombras, haveria sempre um caminho para a luz. Mas mesmo enquanto se entrelaçavam em um espaço de acolhimento e troca, um eco de dúvidas ainda pairava no ar. Seria essa conexão suficiente para curá-las? Ou a vulnerabilidade de uma das partes fragilizaria o delicado laço que começava a surgir? Lara afastou a cabeça da sombra e olhou nos olhos de Ana. Você acha que ainda há salvação para nós? O questionamento balançava a atmosfera, um fio de esperança pendurado em cada palavra. A resposta de Ana pairava no ar, quase tangível, quando o som de mais uma batida na porta cortou o silêncio, desafiando novos laços a se formarem. Seria outra tempestade ou uma nova oportunidade de curar? A vida insistia em surpreendê-las. A tensão pairava no ar, como um fio esticado prestes a quebrar. O dia havia se transformado em um mar de incertezas, e enquanto Ana olhava para Lara, um medo profundo a consumia. A pergunta da jovem ressoava em sua mente. Você acha que ainda há salvação para nós? Naquele instante, as duas mulheres eram como barcos à deriva em uma tempestade, buscando um porto seguro. Antes que Ana pudesse responder, o som da batida na porta se repetiu, mais forte desta vez.
Ela se levantou, o coração acelerado, e ao abrir, deparou-se com Álvaro, o velho fornecimento da vila. O homem trazia um olhar preocupado, seus olhos cansados de testemunhar as tristezas dos moradores da região. Desculpe interromper, Ana, mas há uma situação na vila. A chuva se intensificou e haverá deslizamentos. Precisamos agir rápido. Sua voz estava carregada de urgência. Ana respirou profundamente, sentindo o peso das responsabilidades que caíam sobre seus ombros. Qualquer reflexo de esperança que ela havia tentado cultivar parecia desvanecer como a luz do dia que se escondia atrás das nuvens carregadas. Por um instante, ela hesitou, seduzida pela possibilidade de permanecer na segurança ao lado de Lara, mas consciente de que devia se arriscar pela sua comunidade. Eu já vou, por favor, aguarde um instante, Ana disse, olhando para Lara com preocupação. Cada segundo que passava colocava em xeque a conexão que apenas começava a florescer. Lara observava silenciosamente enquanto Ana se preparava para sair. O medo da tempestade lá fora era páreo para a tempestade interna que rugia dentro dela. E se você não voltar? Lara perguntou baixinho, sabendo que a indiferença da vida poderia facilmente arruinar tudo. Ana se virou, os olhos brilhando com uma combinação de determinação e medo. Eu voltarei, prometo, mas precisamos ajudar quem está em perigo. Ninguém deve enfrentar isso sozinho, afirmou, sua voz transparecendo convicção. O contraste da insegurança de Lara com a coragem de Ana a fazia sentir-se vulnerável, como se parte dela quisesse esconder-se atrás da máscara da força, mas outra parte desejasse gritar o quanto estava assustada. Ela se levanta lentamente, tomando coragem para pedir, "Posso ir com você?" Ana hesitou, mas a luz na íris de Lara, seu desejo de não ser deixada para trás, encontrou eco dentro dela. "Claro, venha, juntas conseguiremos." Naquele momento, uma nova dinâmica se formou entre elas. A mão da ajuda foi estendida e o compromisso compartilhado de se proteger mutuamente começou a se solidificar. À medida que deixavam a casa, a chuva caía sem piedade, parecendo consolar as pessoas que estavam em seu caminho. No entanto, ao mesmo tempo, também trazia com ela a dolorosa realidade da vila, onde o medo transformou-se em desespero. As ruas, antes vibrantes, agora eram tomadas por água e lama, e uma sensação opressora de urgência envolveu Ana e Lara. Reforçadas pela força uma da outra, elas caminharam em direção ao centro da vila. No entanto, a inevitabilidade de seu passado, especialmente para Lara, pressionava como uma sombra. O ambiente hostil da comunidade, repleto de olhares desconfiados e murmúrios, era um lembrete constante do julgamento que poderiam enfrentar. "Você está pronta para isso?" Ana questionou, reconhecendo o tormento interno que seu novo vínculo poderia despertar. Lara forçou um sorriso tímido, mas, ao olhar ao redor, uma onda de insegurança a dominou. "Nunca estive, Ana, mas não quero ser vista apenas como a vítima." Sua voz tremia, revelando que a batalha era tão interna quanto externa. Ana retirou a chuva do cabelo de Lara, um gesto carinhoso, um símbolo silencioso de apoio. "Então vamos mostrar a eles quem somos. Juntas, podemos criar o nosso próprio caminho." Quando chegaram ao centro da vila, a realidade começou a se delinear. Pessoas se moviam freneticamente, tentando resgatar suas posses ou ajudar vizinhos. O caos reinava e, enquanto Ana organizava a ajuda, Lara ficou paralisada por um momento. Nesse instante, ouviu risos distantes e infinitos ecos de dor. Uma mulher ficava em pé em frente a uma casa ao lado, um olhar de desespero focado em suas mãos vazias. Lara sentiu que a dor daquela mulher ressoava em seu próprio ser. O que mais a atingiu foi o olhar de perda e tristeza que a mulher projetava. "Estamos aqui para ajudar", Ana gritou, e essas palavras foram um farol em meio ao furacão de emoções. Mas, quando a tempestade da dúvida se instalou, Lara percebeu que apenas uma conexão verdadeira poderia conduzi-las através do nevoeiro de incertezas. Seria esta nova visão de ajudar finalmente o passo que faltava para sua recuperação? Ou acabaria sendo apenas mais uma tempestade a desgastar seus corações?
Com o eco da dúvida ainda na mente, cada passo em direção à imprevisibilidade do mundo real tornava-se uma batalha entre o que era e o que poderia ser. E assim, enquanto a chuva caía incessantemente, Ana e Lara seguiram em frente, não apenas em busca de apoio, mas em busca de encontrar suas próprias vozes em meio ao grito da vida. A chuva continuava a cair, agora como uma cortina pesada envolvendo a vila em uma névoa cinza. Os sons de desespero se misturavam com os ecos das risadas que outrora preenchiam o ar, criando um lamento coletivo que parecia ressoar nas paredes das casas ainda de pé. Lara, que um dia fora apenas uma espectadora da vida dos outros, agora se via em um papel diferente, imersa em uma realidade crua e dolorosa. Enquanto ajudava Ana a distribuir mantimentos, ela não pôde deixar de notar o olhar de reprovação de alguns moradores. Murmúrios começaram a surgir entre eles, palavras sem luta, mas carregadas de preconceito. "Olha, é a vítima, não sei como ela tem coragem de sair de casa", ouviu um sussurro. Era como se cada passo que dava fosse acompanhado por uma multidão de vozes, cada uma gritando suas inseguranças e medos. Lara olhou para Ana, que, por sua vez, parecia alheia ao que acontecia ao seu redor. Enquanto Ana oferecia palavras de encorajamento a uma senhora idosa, Lara sentiu um buraco se formando em seu peito. A princípio, havia uma sensação de liberdade ao ajudar, mas agora a pesada realidade a arrastava para baixo. O peso do olhar dos outros parecia um fardo invisível, pesado demais para suportar. E foi nesse momento que tudo pareceu desmoronar. Enquanto se dirigiam a uma casa parcialmente destruída, Lara tropeçou na lama e caiu de joelhos. A dor física era mínima, mas emocionalmente era devastador. A sensação de fragilidade tomou conta e, ao levantar a cabeça, suas lágrimas se misturaram com a chuva. O símbolo de sua luta, a chuva tão purificadora, agora se tornaram uma fonte de desespero e tristeza. Ela se sentia como um aqueduto quebrado, transbordando uma dor intensa sem direção. O vilarejo, que antes parecia um lugar de oportunidades antes da tormenta, agora era um cenário de isolamento e desespero. Lara se isolou em sua mente, aventurando-se em suas memórias, lembrando-se de como mais cedo naquele mesmo dia havia esperançosa que o mundo pudesse se reconstruir. Mas agora, o que restava? Um emaranhado de incertezas e solidão. Ana, percebendo o estado de Lara, se aproximou. "Ei, tudo bem?" perguntou, com a voz suave que sempre lhe fora característica. Lara fixou o olhar na amiga, tentando encontrar consolo naquele gesto, mas tudo o que viu foi um espelho refletindo sua própria dor. "Não sei, eu só sinto que estou falhando, Ana. Olha ao nosso redor. O que estamos fazendo? Ajudando, mas não consigo sair de mim mesma", ela respondeu, a voz falhando entre as palavras. Ana caiu ao seu lado, a chuva agora caindo sobre elas como um véu de empatia. "Você não está sozinha, não está nem perto de ser uma falha. Nós estamos fazendo o que podemos, e isso é tudo o que importa." Entretanto, mal sabia Ana quão a tormenta interna de Lara rivalizava com a tempestade ao seu redor. O som distante de uma casa desabando por conta da chuva se assemelhava a um eco de suas próprias inseguranças se desmanchando. Lara levantou-se, mas o mundo parecia um pouco mais escuro, um pouco mais pesado. Cada gota que escorria pelo seu rosto sentia-se como uma gota de seu próprio espírito se perdendo na imensidão. Lara se afasta, percebendo que no fundo estava apenas cercada por sombras. Assim, enquanto Ana continuava seu trabalho de resgatar o que ainda restava de esperança entre os outros moradores, Lara se afastou em busca de um lugar onde pudesse recuperar o equilíbrio. Seu corpo se movia em direção ao que poderia ser uma casa velha e esquecida, uma sombra de um lar que uma vez existiu. Ao entrar, o cheiro de um mofo à base de terra e madeira antiga a envelopou. O que uma vez havia sido um espaço de alegria, agora parecia uma prisão de memórias. Ela se sentou no chão frio, encostando-se à parede, onde um pôster rasgado de um sorriso ensolarado pendia, agora tão distante de sua realidade. Fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, sentindo cada dor e cada perda.
Neste estado de abandono, Lara percebeu como a força de seu espírito e a determinação estavam quase extintas. O desejo de mudança a abandonara, e no silêncio do espaço escuro, dúvidas começaram a invadir sua mente. A chuva lá fora continuava, uma metáfora perfeita para sua própria tempestade interna. Porém, a solidão estava prestes a ser interrompida. Um som familiar ecoou pelo espaço, um murmúrio tranquilo, talvez o último sopro de esperança. A porta se abriu e Ana, como uma luz na escuridão, iluminava a sala com sua presença calorosa. Eu sabia onde você estava, Ana murmurou, e com um gesto suave se sentou ao lado de Lara, entendendo que seu papel naquele momento era apenas ser uma presença, não uma solucionadora. O eco de suas próprias emoções se refletia nos olhos de Ana, e Lara, nesta conexão silenciosa, encontrou um novo sopro de fé, uma pequena. Será que ainda podemos nos encontrar em meio ao cinza? Será que ainda podemos nos encontrar em meio a toda esta escuridão? Lara perguntou, a vulnerabilidade deixando sua pergunta ecoar no ar. Somos mais fortes juntas, Lara. E mesmo que tudo pareça perdido, passado e futuro ainda se entrelaçam em qualquer tempestade. Ana respondeu, e a sensação de esperança, embora tremulante, estava de volta. Assim, enquanto o silêncio das dores compartilhadas preenchia o espaço entre elas, Lara começou a acreditar novamente que cada gota de chuva poderia criar um novo solo para renascer. O peso da dor havia se tornado uma promessa de transformação, e as palavras de Ana eram o sopro inicial no caminho para que Lara encontrasse sua força novamente. A luz suave que emanava de Ana parecia aquecer até mesmo as partes mais frias de Lara. Um sutil sorriso surgiu em seus lábios, não porque a dor desapareceu, mas porque havia um reconhecimento da luta compartilhada. Lara sentiu o peso da solidão começar a dissipar-se, como as nuvens que se afastavam após a tempestade. Essa pequena presença era agora um lembrete de que ela não estava sozinha. Ponderando sobre as palavras de Ana, Lara olhou para a chuva lá fora, que, apesar de incessante, agora soava como uma melodia conhecida, um cântico de renovação. Se até mesmo a chuva pode nutrir a terra, talvez eu também possa encontrar alguma forma de renascer, pensou, enquanto um sentimento de possibilidade começava a brotar. Com um gesto impulsivo, Lara pegou um caderno empoeirado que estava jogado ao seu lado. Era um relicário de sonhos que um dia ela havia nutrido. Olhou para Ana e disse, eu costumava escrever sobre coisas que gostaria de viver, histórias de superação, aventuras, amores. A cada palavra, sua voz ganhava mais força. Mas tudo isso parece tão distante agora. Ana encorajou-a com um olhar gentil. Talvez você possa começar a escrever novamente. Às vezes, colocar os sentimentos em palavras pode ser um passo poderoso na direção da cura. Lara hesitou, mas seu coração começou a pulsar com uma nova energia. Com cuidado, ela abriu o caderno, mas as páginas estavam em branco, à espera de novos contos, novas vivências. E se eu não souber o que escrever? Perguntou, um medo antigo ressoando na sua voz. Escreva o que sente. E mais importante, escreva para você mesma, por você. O resto se revela aos poucos. As palavras de Ana eram como um farol diante de uma noite escura. Com um leve tremor nas mãos, Lara pegou uma caneta e a ponta do instrumento tocou a página. No seu primeiro rabisco, escreveu simplesmente: a dor é pesada, mas a esperança é leve. Assim que as palavras ganharam vida, um sopro de fé começou a emergir dentro dela. Enquanto continuava escrevendo, Ana observava em silêncio, permitindo que Lara mergulhasse na sua transformação interna. Aquela sala, um dia silenciosa e sombria, agora se encheu de murmúrios de memória. À medida que as páginas eram preenchidas, Lara sentiu uma leveza crescendo dentro de si. Era quase como se as palavras dessem voz às suas emoções reprimidas. Entretanto, ao longe, as nuvens negras pareciam querer retornar.
Uma mensagem de um número desconhecido surgiu em seu celular, quebrando o momento mágico. Era uma cobrança de dívidas que a perseguia há meses. O peso do mundo, que ela pensava ter deixado de lado, voltou como um trovão ensurdecedor. O equilíbrio que havia encontrado parecia ruir, mas a presença de Ana ao seu lado a ancorava. Isso é apenas um obstáculo, Lara. Olha ao seu redor. Veja a transformação que já começou dentro de você. Você tem ferramentas agora. Lembre-se de onde veio e de onde quer ir. Mas não tenho dinheiro. Não posso simplesmente ignorar isto, respondeu Lara, a frustração voltando. Como posso lidar com isso quando estou tão perdida? Ana sorriu, mas a festa de sua expressão não desviou a seriedade de seu tom. Você já deu o primeiro passo ao escrever. Agora, escreva uma carta para isso também. Faça uma lista dos próximos passos que você pode tomar. Não siga suas emoções, siga suas ações. Lara, confusa mas intrigada, decidiu tentar implementar o conselho da amiga. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e fez uma lista de possíveis soluções. Era como se a chuva estivesse novamente lavando suas inseguranças. Uma onírica sensação de clareza começou a surgir. Enquanto anotava, percebia que a realidade, embora desafiadora, havia se tornado mais administrável. Ela era a protagonista da história agora. A lamparina, que antes estava apagada em seu coração, estava se acendendo lentamente. Com cada letra, uma nova ideia emergia, uma nova possibilidade. No silêncio da sala, Lara começou a rir. Era um riso tímido, mas genuíno. Um riso que não sentia há muito tempo. Eu consigo ver um caminho agora. Existe algo muito maior do que os meus medos. Ana olhou com um brilho de alegria nos olhos. É assim que se faz. Isso é fé, Lara. É a força de acreditar em si mesma quando tudo parece desmoronar. Com isso, Lara percebeu que não estava apenas escrevendo no caderno. Ela estava tecendo uma nova tapeçaria para sua vida. Cada palavra era uma nova promessa. O simbolismo daquela caneta em suas mãos era poderoso. Seu mundo estava se reconfigurando. Ela inclinou a cabeça para a lamparina situada na esquina, um símbolo agora de luz e calor que refletia a transformação que estava ocorrendo dentro dela. Como pela primeira vez, a mulher que duvidou de si mesma olhou para a chuva e sorriu. O eco da tempestade se esvaía aos poucos, e mesmo com as dificuldades à frente, havia um novo amanhecer à espreita. Lara, ansiosa por muitas coisas e ainda lutando contra a tempestade, estava pronta para renascer, determinação estampada no olhar. Vamos lá, Lara, vamos fazer isso juntas, Ana falou, unindo as mãos das duas. Ali, naquele espaço que antes era um refúgio de dor, um novo lar estava sendo construído. E mesmo com as incertezas pela frente, a lamparina iluminava o caminho, sinalizando que a fé, uma vez reacendida, poderia guiar até mesmo os corações mais quebrados a um destino de esperança renovada. A caminhada ainda estava longe do fim, mas agora um sopro de fé havia se transformado em um vento forte que as empurrava para frente. A luz da lamparina suave balançava no pequeno quarto, refletindo a emoção renovada nas faces das duas mulheres. O som da chuva, que antes era um eco opressivo, se transformara numa melodia suave, quase como uma canção de ninar que concorre à esperança. Lara assemelhava-se a uma flor que começava a desabrochar após um longo inverno, os brotos surgindo lentamente, plenos de promessas e metamorfoses. O dia seguinte trouxe consigo uma clareza inesperada. Lara despertou com a primeira luz da manhã filtrando-se pelas janelas. Ela havia decidido que hoje seria diferente. Estava determinada a buscar mudanças. A presença de Ana era um lembrete constante do poder da conexão humana, e seu coração pulsava com a empolgação de alguém que finalmente rompera, ainda que fugazmente, as correntes da insegurança. Após um café leve, as duas se sentaram à mesa, cada uma com seu caderno. Lara sentia as palavras dançarem em sua mente, e com um sorriso pediu a Ana: "Vamos escrever uma carta para o nosso futuro? Um compromisso de que não desistiremos, não importa o quão sombria a estrada pareça às vezes?"
Ana assentiu com entusiasmo e juntas começaram a encher as páginas com palavras de coragem, sonhos e promessas. Nós somos mais fortes do que pensamos. Nunca vamos permitir que os velhos fantasmas nos prendam novamente, escreveu uma delas. A ideia de que não estavam apenas escrevendo, mas construindo uma fortaleza de esperanças, as impulsionava a um diálogo interior profundo. Porém, conforme as horas passavam, assim como as nuvens que novamente escureciam o céu, uma sombra brotava na mente de Lara. Uma memória incômoda da sua antiga vida ressurgiu. Os olhares de reprovação de alguns vizinhos, o sussurro de fofocas e o peso da rejeição que ela sentira ao se abrir sobre suas lutas. Uma pressão crescente se instalou sobre seu peito, um lembrete de que nem todos veriam essa nova luz com os mesmos olhos esperançosos. Entre um parágrafo e outro, Lara parou. A dúvida começava a crescer como uma erva daninha em seu jardim florido. A voz interna, sussurrante mas implacável, dizia: "E se você falhar? E se essa luz se apagar novamente?" O pensamento a constrangia e o brilho em seu olhar começou a ofuscar-se um pouco. Ana, percebendo a mudança no comportamento de Lara, tomou a palavra. "Ei, o que se passa? Aquelas palavras que escrevemos hoje não refletem o que você tem sentido? Você é mais forte do que todos aqueles que te julgaram." As palavras de Ana eram uma âncora, mas a tempestade interna de Lara era feroz. "Sinto medo, Ana. Meu passado traz consigo tudo isso. O comportamento dos outros, minha fragilidade. Estou avançando, mas o peso da dúvida é tão pesado. Lara, lembre-se, não estamos sozinhas. Vamos enfrentar isso juntas. O que importa é que você esteja disposta a lutar, e eu estou aqui. Não importa o que as pessoas digam, nossa verdade é maior do que isso." Havia um eco de garra no olhar de Ana e um desejo ardente de não permitir que o medo se instalasse entre elas. Lara, tocada pelas palavras da amiga, sentiu um calor se alastrar pelo corpo, uma faísca de coragem sendo reacendida. "Você está certa. O que me detém não é o que sinto, mas como deixei que esses sentimentos me definissem." "Exato," Ana disse com um sorriso confiante. "A chave está em seguir em frente, independentemente das vozes externas. Vamos fazer isso agora. Vamos enfrentar as pessoas que nos deixaram no chão. Estou com você, Lara." Com uma nova determinação, Lara levantou-se da mesa e pegou um cachecol para se proteger do frio que começava a invadir a casa. Juntas, elas decidiram que precisavam enfrentar os medos e desafiar tudo que condicionava suas vidas. O ar estava denso, mas a lamparina agora iluminava um caminho claro em suas mentes. Saíram da casa, a chuva havia diminuído e as ruas começavam a ressoar com o som da renovação. Elas foram em direção ao coração da vila, onde o centro pulsava com vida, embora as memórias precipitadas ainda assombrassem Lara. Ao passo que caminhavam, perceberam um grupo de pessoas convergindo para a praça central. Curiosas, se aproximaram e viram várias figuras conhecidas que falavam e trocavam risadas. Mas o sorriso no rosto de Lara não durou muito. Algo em seu íntimo lhe dizia que muitos ali não aceitariam seu novo eu. Sem hesitar, Ana segurou a mão de Lara. "Se for para nós, vamos. Não podemos permitir que o passado nos feche em um canto escuro." Lara respirou fundo, bem fundo. "Sim, vamos juntas." O sorriso ensaiado retornou enquanto elas se dirigiam àquela multidão que, pelo menos uma vez, havia sido hostil. As vozes pareciam embaçadas, mas aos poucos um rosto familiar surgiu na multidão. Era a antiga amiga de Lara, Carla, que havia se afastado. "Lara, é você! É tão bom te ver!" O que começou como uma interação tensa rapidamente se transformou. Carla e as outras pessoas mostraram-se receptivas e interessadas na nova Lara. O que parecia um encontro que poderia reabrir feridas, revelou-se um espaço seguro, onde a luz da lamparina poderia surgir com toda a sua força. As duas mulheres, em um abraço apertado e silencioso, perceberam que a escuridão dominava só na mente de quem estava distraído com seus próprios demônios. À medida que conversavam, Lara começou a sentir-se mais forte e segura, não apenas por sua coragem, mas porque a amizade era um elo inquebrantável que iluminava até mesmo as noites mais sombrias.
A certeza de que seu renascimento era real cresceu mais e mais. Elas estavam agora enfrentando o que antes parecia insuperável. E enquanto a luz da lamparina pulsava em seu coração, as sombras foram se dissipando. Nesse momento, tudo o que Lara havia escrito estava se concretizando. Não havia mais lugar para a dúvida. A chuva cessou totalmente e uma leve brisa fresca soprou sobre eles, como se o universo estivesse selando aquele novo começo. A fé, antes abalada, tornara-se um pilar. Lara sabia que com a força do amor, da amizade e da coragem, a vida poderia ser reescrita. Era um clímax, um momento de transformação que a levava com um sorriso genuíno no rosto a um futuro brilhante. Após o emocionante reencontro, Lara e Ana encontraram um novo ritmo em suas vidas. As luzes da cidade, agora à vista, pareciam brilhar com uma intensidade renovada, refletindo o que se passava em seus corações. A amizade que renascia entre Lara e Carla era uma chama que iluminava o caminho, e com o tempo, o antigo medo de ser rejeitada foi lentamente substituído por uma sensação palpável de pertencimento. Os dias se passaram e cada interação que Lara teve com aqueles que antes a afastavam se tornava uma nova oportunidade de conexão. O clima na cidade mudou e a resistência inicial de muitos começou a se dissipar, dando espaço para a aceitação. Lara percebeu que havia um poder invisível na vulnerabilidade, em se permitir mostrar suas cicatrizes e sua evolução sem medo. Em um encontro casual em um café local, enquanto saboreavam um cappuccino fumegante, Carla olhou nos olhos de Lara. Você sabe, o que eu mais admiro em você agora é a maneira como você se permite ser quem realmente é. Eu sinto que estou conhecendo não só uma amiga, mas uma nova versão de você, cheia de vida e sonhos. Isso me inspira. Os olhos de Lara brilharam. Obrigada, Carla. Você não tem ideia de como isso significa para mim, respondeu ela com um sorriso pleno. A lamparina, antes uma metáfora da sua solidão, agora se tornava um símbolo de iluminação compartilhada, refletindo os rostos de amigas, risos e conversas que preenchiam o ar. Não muito tempo depois, o grupo de amigos decidiu organizar um evento comunitário na praça central da cidade, onde a luz da lamparina se tornara o tema central. Transformar a praça em um espaço de acolhimento e celebração era um ideal simples, mas poderoso. Com o apoio de todos, eles começaram a preparar o evento, compartilhando tarefas e ideias e, ao mesmo tempo, unindo laços que eram antes fracos e fragmentados. Na noite do evento, a praça estava adornada com fileiras de lamparinas acesas, cada uma carregando não apenas luz, mas uma história de transformação e aceitação. Havia música, sorrisos e lembranças sendo construídas. Lara, de pé diante da multidão, sentiu seu coração acelerar. Ela percebeu que durante todo aquele tempo havia deixado a culpa e o medo para trás, aprendendo a se aceitar da forma mais pura. Esta lamparina representa nossas vidas, cada uma delas única e luminosa, disse Lara ao microfone, sua voz firme ecoando por entre as filas de pessoas que a observavam com atenção. E, assim como essas luzes, somos capazes de brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Acreditar na própria luz foi a maior lição que eu aprendi, e sou grata por cada um de vocês aqui hoje. A multidão explodiu em aplausos, um eco de apoio e amor que preenchia a noite. Lara sorriu, sentindo-se leve. Ao olhar para a lamparina diante dela, uma nova força pulsou em seu interior. Era a crença não só em si mesma, mas na bondade do próximo. A lembrança da chuva que um dia encobriu o sol em sua vida era agora um mero eco distante. Aquela mesma chuva tinha regado as sementes de esperança que agora floresciam ao seu redor. As faces familiares, os gestos de carinho e as mãos que se uniam eram a essência de sua nova jornada. Um ciclo de luz que englobava a todos. Ao final da noite, as lamparinas estavam todas acesas, e Lara sentiu a energia do amor e da aceitação crescendo ao seu redor. Aquela praça, antes um espaço de incertezas e medos, tornara-se um ponto luminoso de companheirismo e esperança. E ao olhar para o céu estrelado, uma certeza preenchia seu coração.
A verdadeira transformação tinha acontecido não apenas dentro dela, mas na comunidade ao seu redor. Com um olhar de gratidão, Lara retornou para perto de Ana. Nós conseguimos! O nosso renascimento não é apenas nosso, ele é de todos. As duas se abraçaram e, enquanto os outros se juntavam, um antigo amigo de Lara, agora um novo aliado, empunhou uma lamparina e a ergueu ao céu. Um brinde à luz que nunca se extinguirá, ele exclamou, e todos ali ecoaram em um coro contagiante. Assim, a lamparina, agora um símbolo de uma nova vida, iluminava não só as noites, mas também os caminhos de cada um. E o recado ressoava: sempre existe um caminho de luz, mesmo na escuridão. E assim, a história de Lara continua, iluminada pela fé, a amizade e a certeza de que o amor é a força mais poderosa de todas.